pessoal, só fazer uma breve introdução aí explicando que o áudio do vídeo não está aquelas coisas, porque eu não sei o que aconteceu. Eu creio que no eu encaixar o microfone no celular, ele não ficou bem encaixado. Eu acho que gravou o áudio em mono em um canal só, e aí no celular o áudio tá normal, mas quando eu passo para o computador o áudio ficou ruim. Tentei enviar um pequeno pedaço, um pequeno trecho para o YouTube para ver se iria corrigir, e da mesma forma no computador eu não conseguia ouvir. O que significa que boa parte de vocês que assistissem provavelmente também não escutariam, talvez só conseguissem escutar pelo celular. Como eu estou fazendo esses vídeos, essa série, no meu domingo de folga, eu trabalho a semana inteira e ainda estou tirando o domingo para fazer isso, então certamente eu não estava muito disposto a regravar o vídeo inteiro novamente, por isso eu acabei gravando ele com um aplicativo a partir da tela do celular, o que faz com que o áudio não esteja tão bom assim, mas esteja audível. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham o trabalho do canal Filosofia da Psique, dizer que também essa série é uma das minhas últimas tentativas de produzir algum conteúdo para o YouTube ser reconhecido, porque nossos últimos vídeos andaram tendo poucas visualizações. Os vídeos em geral, de maneira geral, tem muito pouco gostei, 10% ali das visualizações de gostei. E como é um trabalho que eu faço de graça, eu trabalho a semana inteira, ainda faço esse trabalho no final de semana, não estou tendo o reconhecimento que eu gostaria, e ainda por cima, às vezes tenho que aguentar gente entrando nos vídeos para falar mal do trabalho. Essa é a realidade, a gente faz o trabalho de graça, a pessoa não paga nada para assistir e ainda fala mal. O YouTube está longe de pagar valores significativos, principalmente para canais pequenos como o nosso. Já era um valor pequeno, baixo, agora o YouTube colocou mais um monte de taxa, imposto em cima, e paga um valor ridículo. A gente não tem também como fiscalizar isso, porque ele paga ao bem querer dele. Então, simplesmente não estou muito estimulado a produzir conteúdos. Estou fazendo essa série, mas talvez seja um dos últimos conteúdos aí do nosso canal. Os conteúdos vão estar à disposição para vocês assistirem, mas talvez não tenham mais conteúdos novos depois dessa série. Quem quiser nos acompanhar no Instagram, lá ainda a gente está fazendo postagens diárias. E quem tiver interesse em aula particular, atendimento, supervisão, só entrar em contato ou pelo direct do Instagram ou pelo Telegram, ambos @filosofia da psique, tudo junto minúscula, ou então deixa os contatos nos comentários que eu retorno. É isso, bom vídeo para vocês. Sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Faz algum tempo já que eu não gravo vídeos para o nosso canal. Eu tenho estado bastante atarefado e algumas questões relacionadas ao YouTube vêm me deixando um pouco desanimado também, e também referente ao próprio questão de que o canal nem sempre recebe o reconhecimento que eu acredito que seria válido pelo nosso trabalho. Mas enfim, me propus, ao pedido de uma das pessoas que segue e acompanha o nosso trabalho, a gravar essa série, que é uma série que vai tratar de alimentos e distúrbios alimentares. Então, nessa série nós vamos abordar um pouco sobre a questão dos alimentos e principalmente sobre os distúrbios que são gerados por uma alimentação inadequada ou por outros fatores ligados a questões emocionais. Bom, creio que uma das primeiras coisas importantes de estar falando a respeito é qual é a minha competência para falar sobre isso. Afinal de contas, isso é algo importante. Num mundo hoje atual, onde um monte de gente fala um monte de asneira por achismo, é importante que a gente tenha uma noção de qual é, de fato, a competência daquela pessoa que está nos falando para tratar daquele assunto. Creio que na questão de distúrbio alimentar já é meio óbvio e evidente, afinal de contas eu sou graduado em psicologia, então creio que já é bem notável o que me proporciona a habilidade adequada para estar falando sobre distúrbios alimentares. Referente aos alimentos em si, ao processamento de alimentos, eu tenho uma formação anterior que é em agropecuária com ênfase em agroecologia. Ou seja, eu justamente estudei a maior parte das formas de produção alimentícia, inclusive processamento de alimentos. É uma das matérias que faz parte da minha formação anterior.
Então eu aprendi toda a parte de plantio, colheita, cuidados, colheita e processamento de plantas, assim como criação, abate e processamento de carnes e outros derivados animais. Então, sim, eu tenho a competência para estar falando sobre isso para vocês. Eu vou estar aqui acompanhando aqui um roteiro que eu fiz no computador aqui, para poder elencar os tópicos de uma maneira mais eficaz. Então existirão outros episódios dessa nossa série para frente, que vão tratar de outros fatores relacionados com a mesma questão. Então assistam esse e assistam também aos próximos. Vamos lá, vamos começar falando sobre os alimentos. Uma das questões importantes de diferenciarmos, só ajeitar esse microfone aqui para ficar um pouco mais perto, para vocês me ouvirem melhor. Uma das questões que é importante diferenciarmos com relação aos alimentos é a diferença entre alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Então essa é uma diferença muito importante de nós abordarmos, e vocês vão entender nos nossos encontros futuros, nos nossos episódios próximos, o porquê que é tão importante nós termos uma nitidez sobre qual é a diferença desses alimentos, sendo que, por sinal, o último deles, os ultraprocessados, nem podem ser considerados alimentos, e nós vamos ver o porquê já à frente. Vamos começar então pelo in natura. O que é um alimento in natura? O alimento in natura, na verdade, ele é muito raro, literalmente in natura, porque você teria que plantar ele para de fato consumi-lo in natura, mas é basicamente aquele alimento que ele é retirado do seu meio de produção e consumido da mesma forma que foi retirado. Então, por exemplo, quando você colhe ali no teu próprio quintal ou numa plantação, ali você colhe um morango, por exemplo, do pé, e você consome esse morango diretamente, ele está sendo consumido in natura. Não significa que necessariamente isso seja adequado, porque aí também entram outras questões relacionadas a fatores de saúde que podem existir contaminantes, como por exemplo animais que urinaram nessa planta, podem existir, por exemplo, caracóis que passaram por ali e deixaram vestígios que são originadores de doenças. Então não significa que necessariamente consumir o alimento in natura é a melhor opção. Então, in natura seriam frutas, legumes, verduras, raízes, esse tipo de coisa que você tira e consome da forma que é tirado. O que é o mais adequado? Seria a gente fazer minimamente um processo nesse alimento, que seria, por exemplo, lavar, então higienizar. Isso a gente já pode considerar como um alimento minimamente processado. Então, um alimento que é lavado, por exemplo, você tirou ali uma cenoura, você foi lá na torneira, você lavou ela, higienizou ela antes de consumir, isso a gente já pode considerar como um processo mínimo. Então, é um alimento minimamente processado. Já não é in natura literalmente, mas está muito próximo disso. Grãos também que passam por secagem, então, por exemplo, feijão, a forma como ele é vendido é de minimamente processado. Por quê? Porque o feijão ele é selecionado, separado da palha da bainha, é secado ao sol normalmente, embalado e vendido. Então ele é minimamente processado e embalado. Quando ele vai para casa, aí a gente faz outros processos que a gente vai ver à frente. Então todo produto que ele é lavado, que ele é secado, que ele passa por algum tipo de modificação leve, mas que não afeta a sua estrutura física, é um alimento minimamente processado, que pode ser considerado como o tipo de alimento ideal para o nosso consumo. Por quê? Como eu disse, o in natura, existem alguns problemas ali que, conforme a forma como esse produto ele foi retirado, foi colhido, foi armazenado, foi transportado, ele pode não ser muito limpo. Então, consumir ele da forma que você o pega não é a alternativa mais saudável. Já você fazer um processo de limpeza, de higienização, torna ele um minimamente processado, que é a forma mais adequada de consumi-lo.
Só que nessas situações, você lavando, você secando, você não altera a física do alimento. Então o grão do feijão, ele até pode endurecer um pouco ali no processo de secagem, mas não é algo que vá alterar de maneira significativa as características físicas e químicas dele. Já os processados, que é outra categoria de alimento, então nós vimos in natura, minimamente processados, e agora os processados. Esses passam por algum processo de modificação que altera as características físicas do alimento. Então, por exemplo, congelamento, onde você tem o congelamento, ele expande a água interna do produto, fazendo com que muitas das células rompam, fazendo com que você tenha uma modificação química física no alimento. Moagem, condensação, cozimento, fermentação, maceração, fritura, desidratação, defumação. Então, todas essas características, todos esses processos, aliás, eles alteram as características do alimento. Então, isso são alimentos processados. Qual que é o problema do alimento processado? É a forma como ele é processado. E existem duas formas principais de se processar um alimento: a industrial e a caseira. Então, vamos ver primeiro a forma caseira. Na forma caseira, é esse feijão, por exemplo, que você comprou ele minimamente processado e embalado, onde ele só passou por um processo de secagem, diferente do arroz parbolizado, por exemplo, que ele passa por um sistema de escarificação, se não me engano, que remove uma parte, uma camada superficial do grão, o que já pode ser considerado como um arroz processado e não minimamente processado. O arroz integral a gente ainda pode considerar ele como um minimamente processado. Então você vai pegar um alimento que já veio minimamente processado ou um alimento in natura e você vai fazer o teu próprio processamento. Isso é o processamento caseiro. Então você vai cozinhar, você vai pegar esse feijão que você comprou e vai cozinhar e temperar ele. Isso é um processamento. Porém, você está fazendo em casa. Então você tem controle sobre a forma como você está fazendo, a higiene, a qualidade. Você viu o grão minimamente processado ou você viu a matéria-prima in natura. Então você sabe o que você está consumindo. Você coloca a adição de sal de acordo com a tua perspectiva, que aí também entra o quanto de sal é saudável colocar no alimento. Você dificilmente vai colocar algum conservante nesse alimento, porque você provavelmente vai consumi-lo em pouco tempo. Então, essas características do processamento caseiro, elas fazem com que ainda esse alimento seja bastante saudável em comparação a outras alternativas. Sempre que a gente pode comer um alimento minimamente processado ou in natura, quando a gente tem uma certeza da qualidade de higiene da produção desse alimento, é mais saudável. Porém, na situação de saúde também que estamos vivendo no país, comer in natura é quase uma insanidade, não é algo praticável e não é algo saudável. Então, o mínimo de processo feito ali, se é feito em casa por você mesmo, mais adequado, você perde menos do produto. A gente vai ver agora para frente o porquê. A segunda alternativa de processamento é o processamento industrial. E qual que é o problema do processamento industrial? Primeiro, que você, para fazer um processamento industrial, ninguém vai pegar o melhor produto para moer, para cozinhar. Então, o que acontece? Normalmente, as empresas, as indústrias responsáveis por esse processamento, elas vão separar o produto de melhor qualidade, melhor aparência, o produto mais bonito, mais vistoso, mais vigoroso, vai para venda in natura. O produto mais feinho, quebrado, já que está iniciando o processo de deterioração, aquele alimento de qualidade inferior vai para ser processado. Então, se você tem, basta pensar pela lógica, se você tem uma caixa de morangos, metade desses morangos vai vender eles in natura, da forma como eles estão, e metade desses morangos você vai processar industrialmente, fazer uma geleia para vender os potinhos de geleia. Imagino que a maioria seja inteligente o suficiente para saber que você vai escolher os morangos mais bonitos e maiores para vender in natura e os mais feios, os mais quebrados, os menores para serem cozidos e transformados em geleia.
Aí você já tem um dos primeiros problemas dos processados industrialmente. Você tem uma matéria-prima que normalmente não é de tamanha qualidade. Você tem uma matéria-prima que já é o refúgio, que não pode ser vendido in natura, ou que é menos atraente para a venda in natura. Qual que é o segundo problema? Como você tem esse produto que já não é de tanta qualidade, você tem um produto que também não é com sabor tão atraente quanto seria um produto de primeira qualidade. Então, o que as indústrias fazem? Para tornar o seu produto mais atrativo para o comprador, elas colocam intensificantes nesse produto. Intensificantes de sabor, intensificantes de aroma, de cor, e isso faz com que esse produto seja muito menos saudável. Então você tem saborizantes artificiais que vão intensificar o sabor dessa matéria-prima que não é de tanta qualidade. Você tem corantes artificiais que vão trazer uma cor mais viva para ela ser mais atrativa. E você tem aromatizantes que também vão dar aquele cheiro que não é característico de um produto que não é de tão boa qualidade, e mais, um produto que vai ficar por tempo estocado. Então, o que acontece? O alimento processado industrialmente, normalmente, ele é um alimento feito para durar muito tempo. Às vezes, mais de um ano, entre estoque e prateleira. O que significa que, além desses corantes, saborizantes e intensificantes de aroma, você vai ter conservantes. Você vai ter um volume muito maior de açúcar ou de sal, a depender, aí, por exemplo, nas geleias, nas compotas, açúcar, no caso dos embutidos, sal, para tanto ajudar a conservar, porque o açúcar e o sal, desde o início da humanidade, de que se descobriu esses elementos como possíveis serem utilizados na alimentação, já se percebeu que são favoráveis à conservação de alimentos. Então você vai ter eles tanto para uma maior conservação do alimento, como com a finalidade de, entre aspas, melhorar o sabor de algo que não é tão saboroso, porque já foi produzido com matéria-prima de baixa qualidade e permaneceu estocado por muito tempo, o que também acarreta em uma perda do sabor. Basta você cozinhar o seu almoço e requentar ele a semana inteira, que você vai perceber o quanto você vai perdendo o sabor do alimento ao decorrer da semana. Então, para tentar disfarçar isso ou trabalhar com esse problema, as indústrias colocam muito mais aditivos nesses alimentos. Ainda são alimentos que até são possíveis de serem consumidos, mas seria indicado consumi-los em menor quantidade. Então são geleias, enlatados, por exemplo, como milho, ervilha, grão de bico, lentilha que vem enlatado. Todos esses enlatados, eles são processados industrialmente. O adequado, o que é? Você comprar o produto in natura ou minimamente processado e você mesmo processar em casa, porque aí você não vai colocar esses intensificantes de sabor, cor, aroma, você não vai colocar conservantes e você vai ter um produto com muito mais sabor, porque afinal de contas é fresco. Você vai estar consumindo ele logo em seguida do que ele é processado, diferente do industrial, que é consumido muitas vezes meses ou até mais de um ano depois de ter sido processado. Vamos então falar um pouco sobre, perdão, só vou voltar um pouco porque esqueci de um detalhe, como esses produtos eles passam por esse processo, passam por toda essa adição de químicos e de outras coisas, e como eles ficam estocados por muito tempo, eles perdem o mínimo de vitamina e nutrientes que eles têm. Porque quando a gente fala que em alimentos convencionais, a gente já está falando em alimentos que são produzidos com agroquímicos, agrotóxicos, que já fazem com que eles sejam 10 vezes menos nutritivos e menos saudáveis do que um alimento orgânico, por exemplo. Agora, quando a gente fala de um alimento nessas condições, que ainda passou por vários processamentos e ficou estocado por um longo tempo, ele perde qualquer possibilidade que ele tivesse de nutriente e de vitaminas. Então você está consumindo algo entupido de coisas artificiais que são danosas para a tua saúde, com muito menos sabor e muito menos nutritivo.
Só que aí a gente vai para algo ainda pior, é aquela história, quando você pensa que não pode piorar, sempre existe algo pior. Ultraprocessados, isso nem pode ser chamado de alimento. Literalmente é o lixo. E por que eu digo que é o lixo? Não é força de expressão, não é exagero. É literalmente o lixo. Por quê? Porque o que vai para ultraprocessados é literalmente o lixo da indústria. Por exemplo, quando falamos em indústria animal, você abate um animal, você remove o couro, por exemplo, você manda para a indústria de roupas, você remove a carne, você pica ela ou vende os pedaços melhores de maneira inteira e os pedaços inferiores você pica, você moe, você faz outros processamentos simples com isso, como por exemplo embutidos e algumas outras coisas. E aquele resto que sobra, casco, pelo, cabeça, essas coisas que não, ossos, cartilagens, nervos, coisas que não podem ser utilizadas para venda in natura, para venda processada, esse tipo de material, que é o lixo que sobra, é triturado e vai para os ultraprocessados. Então, por exemplo, no caso das carnes que dão origem, por exemplo, a salsichas, a alguns não embutidos. Os embutidos normalmente eles trabalham com uma carne de melhor qualidade. Não é a primeira carne de primeira linha, porque obviamente essa é vendida ou in natura ou minimamente processada, mas é uma carne que ainda não é tão ruim quanto a dos ultraprocessados, porque como eu disse, para os ultraprocessados não vai carne, vai casco, pelo, osso, cartilagem, vai tudo que é lixo. Você tritura tudo isso, faz uma massa que é nojenta, por sinal, e como essa massa é nojenta, obviamente ninguém comeria isso assim, e não sei por que come de outra maneira, se você adiciona corantes, saborizantes e aromatizantes para tentar tornar isso algo mais parecido com alguma coisa comestível. E aí o que é o problema em relação aos processados comuns, que também levam saborizantes e corantes e aromatizantes? Por vezes, nem sempre. Os processados podem sim ser feitos de uma maneira sem tantos aditivos. Ou no mínimo o conservante é comum ser utilizado. Mas nesse caso, como você tem essa pasta feita à base de lixo, você tem algo que não tem sabor nem cheiro, ao menos cheiro agradável, e a cor é uma cor normalmente meio rosada, uma cor que não é nem um pouco atraente. Nesse sentido, a quantidade de saborizante, de corante e de aromatizante colocados são muito maiores, mas muito maiores mesmo. Tanto é que isso fica longe de se parecer com alimento ou de ter qualquer relação com alimento. Na verdade, você está consumindo muito mais materiais sintetizados em laboratórios que são adicionados a uma massa ali para dar volume. Se incluem nisso, por exemplo, e aí tem também os ultraprocessados de vegetais, então, mas também se utiliza casca, folha, as frutas que já estão em início de apodrecimento, então aquele tipo realmente de lixo que não dá para vender de nenhum outro jeito, aí vai para os ultraprocessados. Esses ultraprocessados normalmente são os seguintes: refrigerantes, sucos, chocolates, que não tem nada de chocolate no Brasil. Essa porcaria que é vendida embalada não tem nada de chocolate. O cacau ali é praticamente inexistente. Tanto é que o cacau é amargo e o chocolate é doce, o que é a maior demonstração de que não existe chocolate ali. É meramente açúcar com saborizante artificial em uma massa de resto de coisas que é utilizada para dar volume. Bolachas recheadas, salgadinhos, empanados, salsichas. Aliás, empanados ficou muito famoso algum tempo atrás. Postaram em algumas redes sociais uma pessoa que foi em um restaurante e pediu uma porção de empanados e veio uma cabeça de frango frita no meio, só a cabeça inteira. O que demonstra exatamente o tipo de matéria que eles usam para fazer o empanado.
Então é cabeça, é pata do frango, é bico, é só mesmo aquilo que não é utilizado para nenhuma outra coisa. Creio que eles só não utilizam a pena do frango para fazer porque não fritaria bem, queimaria, e porque também a pena tem outras utilizações, como por exemplo o recheio de travesseiros e outras coisas. Então, esses ultraprocessados, eles são altamente maléficos para a saúde. E muitos dos componentes utilizados neles são comprovadamente componentes cancerígenos. Ou seja, são idealmente coisas que nós deveríamos manter o máximo de distância possível. E por que é tão importante a gente entender sobre os alimentos? A gente vai ver um pouco à frente que isso diz muito sobre a nossa concepção de saúde e doença e sobre a forma como a gente tem que olhar alguns distúrbios alimentares ou alguns distúrbios de imagem. Isso a gente vai ver nos nossos próximos episódios, então continue acompanhando a série. Obrigado por assistir. Lembrem-se de clicar em gostei, porque é muito importante para o canal, e a gente, inclusive, um dos motivos que me fez desanimar do YouTube, parar de gravar material, conteúdo, é justamente o fato de que existem muito poucos gostei em contraponto às visualizações. A gente tem aí 10% de gostei em relação à visualização. E bom, se vocês não gostam do conteúdo, não tem por que eu me esforçar, investir tempo e energia para estar fazendo um conteúdo para postar aqui de graça, porque o YouTube está longe de pagar algum valor significativo, ainda mais para canais menores, como é o caso do nosso. Então, e eu não busco patrocínio, porque também não é a finalidade ganhar dinheiro com o canal especificamente, mas minimamente um reconhecimento é sempre bem-vindo. Quem tiver interesse também pode me procurar no direct do Instagram, @filosofia da psique, tudo junto em minúscula, ou no Telegram, @filosofia da psique, para estar agendando análise, supervisão, aulas particulares. Então, só entrar em contato lá que a gente vai conversando a respeito. Obrigado e até o próximo vídeo.